Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar com os irmãos esta noite e poder sentir a presença do Senhor em nossa casa. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 26. Leremos do verso de número 1 ao verso de número 6. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Vicente Mariano, sua esposa irmã Mara, sua família, pastor Alceu, nosso líder aqui na sede, bem como todos os obreiros. Feliz por receber entre nós, nosso amigo Amós. Pastor Vicente, o Amós é filho de um grande pastor no estado de Rondônia, pastor Manuel. Ele é pastor em Tarilândia, um grande campo, e esse moço Deus tem colocado em nosso coração. E hoje, depois daquela mensagem de manhã que ouvimos no Jardim América, o Senhor tocou em meu coração, liguei, e que bom que você veio, Amós. Você está no lugar certo. Você achou o texto? Diga amém. Amém. Sobrevindo fome à terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Por gentileza, tome o seu assento, servindo ao Senhor. Nós somos agraciados no templo sede, além de termos um pastor com uma gestão extraordinária, também temos um líder espiritual com uma palavra extraordinária. E temos acompanhado que Deus nestes últimos dias tem trazido a nós palavras de ordem. Quem esteve no domingo passado, e inclusive eu conversava com uma irmã esta semana na empresa dela, e o quanto fomos impactados com a palavra que recebemos no domingo passado. Orando a Deus, Deus me levou a este texto que trabalho já há alguns meses para em alguma ocasião trazer aos irmãos. E o Senhor me levou a observar o cenário que estamos vivendo no Brasil, fora do Brasil. Uma crise que acaba que os dias passam, parece que ela só se aumenta, só agrava. O Brasil, ele está tornando-se um país quase que difícil de se viver, observando, é claro, o contexto de outras nações. Entretanto, o Senhor me anima muito, me levando a esta mensagem que trabalho há muito tempo. E eu tenho uma ideia esta noite, subordinado ao Espírito Santo, de trazer uma palavra aonde nós possamos entender que é possível prosperarmos, avançarmos em meio às crises da vida. O capítulo 26 de Gênesis é o texto ideal para nós sustentarmos esta ideia, que é possível haver prosperidade em meio às crises. O patriarca Isaque, filho de Abraão, é um exemplo de alguém que prosperou em meio a uma grande crise. O capítulo 26 é a prova disso. No dicionário português, a ideia de prosperidade tem um significado de alguém
que é abastado, que é rico, bem-sucedido, que está vivendo um tempo de grande fartura em sua vida. No hebraico bíblico, a ideia de prosperidade é dashem, que um dos significados, pastor Vicente Mariano, é de alguém que é ungido, ou de ungir. O ato de ungir tinha não só um significado literal, de se derramar óleo na cabeça de um indivíduo, mas também uma conotação simbólica de consagração de alguém à bênção divina. Então, o que acontece no capítulo 26, do versículo 1 ao versículo de número 3, ao versículo de número 4, perdão, é o próprio Deus ungindo a vida de Isaque, resolvendo abençoar como abençoou a vida de Abraão, seu pai. Então nós temos o próprio Deus ungindo a Isaque, colocando a mão sobre a vida de Isaque, estendendo as mãos sobre a vida de Isaque. Fato é que se Deus não colocar a mão sobre a vida do homem, a prosperidade, a bênção, o progresso, o avançar será difícil, será impossível. Se Deus não colocar a mão na vida do homem, de fato ele não avança. Se Deus não colocar as mãos sobre a vida do homem, ungindo-o para um tempo de bênção, para um tempo de prosperidade, isso será impossível. Nós precisamos entender algumas coisas sobre prosperidade, sobre bênção. Dentre elas, com base neste texto, como se dar a sequência desta ideia. No versículo de número 3, nós temos a sequência, a ideia de uma sequência de bênção na vida do homem. Olha o que Deus diz no versículo de número 3 a Isaque: e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Ao lermos este versículo, este verso, nós encontramos pelo menos 3 sequências que levam o homem a um tempo de prosperidade, a um tempo de bênção. Nós encontramos 3 passos importantes para que o homem que está sob a vontade de Deus, que Deus resolveu colocar nele a mão, deve seguir ou deve acompanhar a sua vida neste processo de avanço. Serei contigo, porque a ti e a tua semente. Esta é a sequência que o verso de número 3 traz a nós, para que haja real prosperidade, para que haja um avanço literal no ministério do homem, na vida do homem, na família do homem. Deus, ele precisa estar no negócio, e é o que Deus está dizendo a Isaque: eu serei contigo, tão quanto fui com o seu pai Abraão. E observando, pastor Alceu, este versículo, eu sou muito de perguntar para o texto, porque o texto me responde, o texto, a Bíblia responde a Bíblia. É claro que nós, neste contexto de prosperidade, temos vários interesses, e dentre eles é saber como prosperar. Mas tendo a presença de Deus confirmada na nossa jornada, é o que acontece com Isaque neste versículo. O nosso maior interesse não é saber o que fazer, e Deus estando conosco, o que fazer para prosperar, aonde nós vamos prosperar, mas é isto, é ter Deus ao nosso lado durante esta caminhada. O nosso interesse neste contexto, observando este versículo, não é saber o que fazer para prosperar, aonde vamos prosperar, mas sim se Deus estará conosco. Eu conheço gente, Lira, que vende banana na feira e que vive uma vida de prosperidade extrema.
Eu conheço pessoas, que eu acredito que hoje seja a profissão que é mais valorizada no mercado, mas que é pedreiro e que vive uma vida de extrema prosperidade. No ambiente da prosperidade, no ambiente do avanço, no ambiente da bênção, o nosso maior interesse é saber se Deus estará conosco nesse negócio. Isaac está no vale de Gerar, olha o texto, uma região deserta. O que Isaac fazia? Está no texto. Isaac era pastor de gado, agricultor. Isaac era furador de poços. Não é o lugar, nem o que fazemos, mas sim quem está conosco. Não adianta, se Deus não estiver com o homem, se Deus não marcar presença no ministério do homem, se Deus não marcar presença na família do homem, tudo está fadado a dar errado. Mas se Deus está conosco, irmão, nós podemos fazer o que Isaac fez: trocar o Egito por Gerar. Enquanto no Egito dava tudo certo, em Gerar dava tudo errado. Enquanto no Egito tinha tecnologia, as terras já estavam sendo aradas, havia abundância de água, em Gerar havia seca. Mas em Gerar que Isaac deu certo, porque Deus marcou presença em Gerar. Aleluia. Então não é o lugar e nem o que fazemos, mas sim se Deus está conosco. Deus diz: eu serei contigo. E em Gerar, Isaac planta, ele colhe no deserto, porque Deus estava com ele. Os inimigos vinham, entulhavam os seus poços, mas não tinha boca, irmão. O homem dava certo, cavava outro poço, a água minava, e o nome do Senhor era glorificado. Deus foi com Isaac de Gerar até Berseba. A ideia era que cada passo que Isaac dava, a cada tenda que ele edificava, lá estava Deus. Lá estava Deus. A palavra de ordem hoje para nós, esta noite é: não ouse empreender, não ouse ir, nem muito menos ficar, sem a presença de Deus. Sem Deus pode ser o melhor lugar, sem Deus pode ser o melhor negócio, mas se Ele não estiver, vai dar errado, vai falir, vai se frustrar. A presença de Deus é a garantia de que tudo vai dar certo, de que tudo vai caminhar bem. Deu tão certo Isaac em Gerar, que os inimigos de Isaac reconheceram que Deus era com ele. Versículo 28. Foram até Isaac e disseram: havemos visto na verdade que você só deu certo porque Deus está com você. Tem gente, Lucas Mariano, fazendo as coisas mais improváveis nessa cidade, dando tão certo. Por quê? Porque Deus está no negócio. Tem famílias avançando, tem negócios andando, e a gente se pergunta: mas o porquê? O porquê? É porque Deus está lá. E se Deus está lá, pode vender prego. Se Deus está lá, irmão, pode cavar poço. Se Deus está no negócio, vai dar tudo certo. Serei contigo. Aleluia. Deus marcou presença no ministério de Isaac. Serei contigo. Além disso, Deus diz, uma bênção direcionada, porque a ti. Deus revela neste contexto um compromisso com Abraão e com Isaac. A bênção de Deus, segundo o texto, estava em Isaac. E Isaac, ele tinha um comportamento de quem era abençoado, de quem era próspero. Ao ouvir a voz de Deus que disse: olha, Isaac, não tem nada de bom para você no Egito. Fica aqui que aqui você vai dar certo. Porque o Egito literalmente não presta.
No versículo 2 diz Deus: não desças ao Egito. No versículo 6 nós lemos isso: Isaque habitou em Gerar. Neste capítulo, Deus está atrás de sondar o caráter de Isaque. Deus está a fim de maquiar ou de mapear quem Isaque era. No versículo 5, Deus traz a Isaque tudo o que o pai dele era. Dentre todas as coisas, as muitas coisas, obediente às leis, à palavra, aos mandamentos, aos estatutos de Deus. Então neste capítulo, Deus está querendo mapear o Isaque. Quando ele ouve e obedece à voz de Deus, no verso 6, Isaque revelou ter o mesmo caráter de seu pai Abraão. Isaque, quando ouviu a voz de Deus, mesmo o Egito sendo atrativo, mesmo o Egito sendo belo, mesmo o Egito sendo a rota mais favorável neste momento de fome, Isaque, ele fica na crise. Nós precisamos ter os ouvidos de Abraão. Quem não tem os ouvidos de Abraão para obedecer, dificilmente, diz Deus neste texto, que terá o caráter de Abraão para receber as bênçãos de Deus. O que Deus quer de Isaque neste capítulo, para que a vida dele seja um sucesso, para que a família dele dê certo, e para que o espelho, ou que ele seja o espelho do ministério do pai, é simplesmente obediência. Você não precisa ser bonito para dar certo. Você só precisa ser obediente. Você não precisa falar bem como algumas pessoas. Você só precisa ser obediente. Você não precisa ter nas suas mãos a invenção da luz, a invenção do fogo. Não, não, não. Você só precisa ser obediente. O que destacava a família de Abraão? Justamente a obediência. O que fez a família deste homem dar certo? Justamente a obediência. Quem obedece, irmão, dá certo até em deserto. Quem obedece, irmão, dá certo até em deserto. Lugar que não tem chuva, a água é difícil. Quem obedece, coloca a pá na terra. Quando cava, brota a água. Por quê? Porque a obediência é o segredo. E Deus vai atrás disso na vida de Isaque. Deus conta com a sua obediência. Deus conta com a sua obediência. Isaque obedece, mesmo tendo todas as probabilidades de ir ao Egito. E as maiores frustrações na vida do homem é isto, ou está nisso: quando ele decide desobedecer à voz de Deus e trilhar os seus próprios caminhos. O projeto de Deus na vida de Isaque não estava no Egito. O projeto de Deus estava no lugar mais improvável possível. E é no lugar mais improvável possível que Isaque decidiu simplesmente obedecer. E quem obedece vê o que ninguém vê. Quem obedece recebe o que ninguém recebe. Quem obedece vive o que ninguém vive. Quem obedece faz o que ninguém faz. Quem obedece experimenta o que ninguém experimenta. Deus não conta com a tua beleza, Deus conta com a tua obediência. Deus, por mais inteligente que você seja, Deus conta com a sua obediência. Isaque resistiu ao Egito e diz: é aqui que eu vou ficar, no centro da vontade de Deus. Quantos esta noite estão decididos a obedecer a voz de Deus? Levanta as mãos. Aleluia. Ele obedece. Ele fica em Gerar. Do versículo de número 1 ao versículo de número 2, nós temos relato de fome. Mas do versículo 12 ao que se segue, nós temos um relato de prosperidade. O texto diz que naquele mesmo ano, Isaque colheu 100 vezes mais. O que os filisteus não estavam recebendo, Isaque, por sua obediência, passou a receber. Há tesouros escondidos para a vida de obedientes. Há bênçãos que gente ou que pessoas ainda não viveram para a vida daqueles que são obedientes à voz de Deus. Isaque decidiu
obedecer. E o que Deus faz? Deus visita Isaac. No versículo 4. A ideia que se tem, irmão Wilson Jacobowski, o que acontece no versículo 4 é o que acontece no capítulo 15, versículo 5 com Abraão. Ou o que acontece no versículo 4 é o que acontece no versículo 22 e versículo 17 de Gênesis. A ideia que se tem é que Deus arranca Isaac da sua tenda e faz com que Isaac olhe para os céus. E, conjecturando eu, a ideia que se tem é que Deus diz a Isaac: Isaac, quantas estrelas? Olha, os astrólogos lá do Egito não conseguiram ainda contar as estrelas. Seu pai foi um homem inteligente, eu fiz o mesmo convite para ele, ele saiu fora da tenda e não conseguiu. Será que você consegue fazer isto, Isaac? O que eu vou fazer com a sua vida, por você ter me obedecido, é simplesmente multiplicar a tua semente, abençoar aqueles que virão após você. Porque quando decidimos obedecer à voz de Deus, não só nós somos beneficiados, mas quem cerca a nossa vida também. Não leve os seus filhos ao sofrimento por desobediência na sua vida. Não leve aqueles que cercam a tua vida a momentos difíceis, porque você decidiu ser assim. Então Deus visita a tenda de Isaac. E ele diz: multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Hoje, a NASA, os cientistas, os astrólogos, meu pastor, tentam catalogar, contabilizar a quantidade de estrelas. Eles tentam dimensionar o universo, mas não conseguem, porque surgiu-se a ideia de que o universo está em franca expansão. E existe bilhões, bilhões e bilhões de estrelas. Não é possível contabilizar isso. Chega-se à conclusão que a quantidade de estrelas é a mesma quantidade do pó da terra. E Deus disse isso em 22:17 de Gênesis. Se consegue contar, conta, mas é impossível. Aleluia. Deus está chamando Isaac e dizendo: olha, o que eu vou fazer na tua vida ninguém consegue dimensionar. Daqui 4, 5, 6 mil anos vão lançar o James Webb, como lançaram em 2021, para tentar dimensionar o universo, para talvez descobrirem o que Deus prometeu para Isaac, o que Deus prometeu para Abraão, mas é algo impossível. Deus disse a Abraão: olha, o que eu vou fazer na tua vida ninguém consegue dimensionar. O que eu vou fazer na tua vida, Isaac, por causa da sua obediência, o homem não consegue catalogar. O diabo não consegue colocar uma trena e medir o que eu vou fazer na tua vida. Daqui 100 anos eu vou passar, pastor Vicente vai passar, você vai passar, vão ler este texto. A NASA vai ter lançado diversos outros James Webb aí, o universo afora, mas eu tenho certeza que não vai conseguir dimensionar o que Deus é capaz de fazer na vida de um crente que resolve obedecer à voz de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Esta palavra é para você que obedece. Há um tempo de prosperidade chegando para a tua vida. Esta palavra de ordem é para você que vem a esta igreja, a este culto, e resolveu ir na contramão de todos, que resolveu ir na contramão da ideia, da ideologia daqueles que deixam Gerar e vão para o Egito. Obedeça a Deus, porque o que Deus tem para fazer na tua vida, o que Deus tem para fazer no teu ministério é algo grande. É algo grande. Feche os seus olhos, por favor, porque eu prego para obedientes aqui esta noite. O que Deus tem para fazer na tua vida é algo grande. É algo grande, é algo grande, é algo grande, é algo grande, é algo grande. O universo ainda está em franca expansão. E Deus disse a Isaac: o que eu vou fazer com você é o que está acontecendo com o universo. Conforme o tempo passa, mais e mais e mais aumenta. Aleluia. Aleluia. Serei contigo, porque a ti e a tua semente. Na sequência do texto, a semente e a terra são apenas um detalhe.
Isaac entende de terra, mas a água que brota da terra, Isaac não entende. Gerar é um lugar de escassez. Mas por que não sair de Gerar e ir para o Egito? Eu fui pesquisar isso. Um dos significados de Gerar é confiança, pastor. Quem fica em Gerar é porque decide confiar em Deus. Mas é difícil, orquestra, ficar em Gerar, porque Gerar é ruim. Gerar está gerador. Nem os filisteus estavam conseguindo, está no texto, avançar em Gerar. Mas vem um homem que vai cruzar Gerar e está indo em direção ao Egito. E quando ele chega neste deserto, Deus diz: para, Isaac, porque o meu projeto contigo é aqui. Aonde, Deus? No deserto. E quem fica em Gerar é o que fez Abraão. É porque confia muito em Deus. É porque confia muito em quem chamou ele. Só fica em Gerar quem consegue deitar no colo de Deus e descansar. Deus não te trouxe para Gerar à toa. Deus, meu presidente, não te trouxe para Gerar à toa. É porque a tua vida vai dar certo em Gerar. Amós, é em Gerar que as coisas vão acontecer na tua vida. Minha irmã, é aqui em Gerar. Mas aos seus olhos, aos meus olhos, isso aqui não vale nada. Gerar é só mais uma terra. E é lugar de areia. A terra não é fértil, mas é em Gerar. Uramahashura Mahaya, Uracalabaraceia, Calamarraceia. Eu prego para pessoas que estão em Gerar aqui esta noite. Eu prego para vidas que estão em Gerar aqui esta noite. Olha para um lado é deserto, olha para frente é deserto, olha para trás é deserto, mas é em Gerar que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Eu saí de Toledo, de Goiânia, tem 2 anos. A minha vida é Goiânia. Pouco gosto de contar testemunho pessoal, mas eu não gosto, mas vou ter que contar. O Espírito Santo me incomoda a fazer isto. A minha vida era Goiânia. A minha casa está em Goiânia. A minha família está em Goiânia. E vindo eu a convite, devido ao meu trabalho a esta cidade, eu tentei Umuarama, mas não consegui. Eu tentei Cascavel, mas não consegui. Eu tentei Guaíra, mas não consegui. Eu tentei Curitiba, mas não consegui. Mas quando eu vim em Toledo a primeira vez que eu congreguei nessa igreja, eu falei: aqui é o lugar. Aí eu pensei: vou morar 1 ano. Pastor Vicente já passou 1 ano e meio, já vai para 2. E de repente, conversando com o Lira essa semana, eu falei: Lira, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Às vezes é onde a gente não quer. É às vezes onde nós enxergamos improbabilidades que Deus tem um grande projeto para a nossa vida. Que Deus tem um grande projeto para a nossa vida. Eu encerro. Na sequência do texto, a semente e a terra são apenas um detalhe. No vale, no deserto, nós temos um Isaac que está plantando. Ele está no deserto. Entretanto, o deserto não neutralizou Isaac. Ele está no deserto, irmãs cantoras, mas ele está em atividade. Ele está no deserto, meu presidente, mas ele não está parado. Ele está no deserto, mas está em franco movimento. Na crise diferente dos filisteus, Isaac está plantando e cavando poços. Na crise, no deserto, nós não podemos ficar parado e fazer o que todo mundo está fazendo. Na crise, no deserto, Isaac lançou semente, e cada semente prosperou em 100, e cada semente prosperou em 100, cada semente prosperou em 100. Deus te colocou em Gerar para você se movimentar. Deus
Deus te trouxe para gerar, para você fazer alguma coisa. A ideia mais próxima do original bíblico é que Deus ia se movimentando conforme Isaac se movia. Na crise nós precisamos nos movimentar. Lança a semente no chão, Isaac, e deixa o resto com Deus. Joga a semente no chão e deixa o resto com Deus. Joga a semente no chão. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Quem quer você parado é o diabo. Quem quer você parado é o governo de esquerda. Quem quer você parado é o fofoqueiro, é o teu inimigo. Quem quer você parado é aquele que torce contra. Mas o Deus que te chamou para gerar colocou uma pá, uma enxada e uma picareta na sua mão e diz: cava poço. Porque de terra você entende, mas a água está nas minhas mãos. Cava poço, Isaac, que a água eu faço minar. Eu preciso orar com você, mas antes eu preciso fazer o que Deus colocou no meu coração. Eu vou entregar ao meu presidente. Uramarraceia. Aonde está você que trocou Gerar pelo Egito? Vem cá na frente que nós vamos orar por você. Aonde está você que desviou da rota de Gerar e foi para o Egito? Corre aqui na frente que nós queremos orar por sua vida. Aonde está você que se afastou dos propósitos de Deus, mas Deus te trouxe nesta igreja esta noite para realinhar os teus caminhos, trazer você novamente para Gerar, porque de Gerar Isaac foi para Berseba, e de Berseba ele foi para o propósito, para a vontade, para o lugar onde Deus tinha para continuar a bênção sobre esta família. Você vai sair do teu lugar agora em nome do Senhor Jesus. Nós já temos uma vida aqui na frente. Isso, Amós, vem chorando, meu filho. A partir de hoje, o que Deus tem na tua vida, Amós, e para a tua família, é o que Ele faz com teu pai no estado de Rondônia. Pastor Gama, o Amós é filho de pastor Gama. Este moço é filho de uma família sacerdotal, pastor Vicente. E enquanto o senhor pregava hoje de manhã, Deus colocava esse moço no meu coração. Eu pedi o contato dele para o pastor Raine, porque Deus tocou no meu coração. Traga o Amós para Gerar, porque em Gerar é o meu propósito. Nós temos aqui um casal. Aonde está você que precisa se reingressar? Uraia. Eu abri o olho, já tem mais gente aqui. Uria Maraceia, Urabaraceia, Calamarahai. Sai do teu lugar e venha correndo, venha. Uraia Ceia. Deus quer fazer você multiplicar. No Egito você só regride, mas é no propósito de Deus, na direção de Deus, que a tua vida dá certo. É no propósito, é no propósito, é no propósito, é no propósito de Deus. Corre à frente. Vem, porque eu preciso encerrar na galeria aqui embaixo. Tem mais pessoas, venha. Uraia, Andaraceia. Com a permissão do meu pastor, se as nossas irmãs da nossa banda puder cantar apenas um corinho de um hino da harpa, ou de um hino que vocês sentirem no coração, cantem por favor, porque essa noite é noite de pessoas se reingressarem a esta igreja, voltarem aos caminhos do Senhor. Vem, vem. A igreja adora, a igreja celebra, a igreja adora, a igreja celebra, a igreja ora, porque o propósito de Deus é este para esta igreja. Saia do teu lugar, vem pessoas no corredor, pessoas que desceram, jovens, Lucas, Mariano, que desceram da galeria. É Deus cumprindo o propósito, a vontade do coração desta igreja, de ver jovens sendo salvos, adolescentes, casais. Olha que lindo, veio em lágrimas. Saia do teu lugar agora e venha.
Deus tem um lindo projeto para você. Você será muito útil a esta igreja. Você fora desta igreja, ei, não tem nenhum valor, mas é dos caminhos do Senhor que você tem valor, que você tem utilidade, que você é alguém. Venha. Aonde está você? Venha, eu insisto pela última vez, e o nosso pastor já estará orando. Saia do teu lugar agora, é a tua oportunidade, venha. Deus marcou esse encontro com você que está aí na galeria. Ei, Deus marcou esse encontro essa noite com você que veio, que está na nave deste templo. Sai do teu lugar agora. Eu me lanço aos teus braços. Se não há mais ninguém, se não há mais ninguém, eu retorno ao nosso pastor presidente, pastor Vicente Mariano. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome do Senhor Jesus.